Boa tarde. Segundo ano, nós agora, em filosofia, nós estamos chegando ao fim do módulo 5, capítulo 14, para entrarmos no 15, aonde nós vamos já começar com a escola de Frankfurt, tá? Aqui já é um pedaço bem pequeno mesmo, continuando no existencialismo. Nós estamos falando a respeito de Sartre, né? Que nós vimos na última aula e na live, que é onde a essência precede a existência. E é bem extenso, né, a teoria dele, mas nós caminhamos até bacana. Agora, então, nós vamos terminar com a página 16 e 17 para dar um ponto final ao existencialismo com esse grande filósofo. É uma parte que vai gerar muito... pode gerar muito debate. A live eu acho que ela vai ser muito mais esclarecedora do que as próprias aulas. Olha aqui para vocês verem como é que ele começa. E parece que no meio, no decorrer do que ele fala a respeito de liberdade, parece que é meio contraditório, antagônico, mas ele explica de uma maneira muito tranquila. Prestem atenção para vocês verem. Olha aqui. De acordo com as ideias existencialistas, somos livres para tudo. Então, segundo as ideias do existencialismo, nós somos livres para tudo. A única coisa que, segundo eles, fala que nós não somos livres é deixar de ser livre. Então, olha aqui. Somos livres para tudo, menos para deixar de ser livres. Aí, ele tenta explicar isso aí. Ele coloca assim: ou seja, somos livres para escolher, exceto para não escolher. Sartre, ele não economizava esses paradoxos. Em tudo ele colocava isso. E aí, então, fica uma frase emblemática dele e você traz muita reflexão, porque ele fala assim: o homem está condenado a ser livre. Então vamos tentar pensar na frase: o homem está condenado a ser livre. Como que alguém está condenado a ser livre? Tá vendo como eu disse para vocês que é meio contraditório, há meio que um paradoxo, mas acima ele vai falar que nós somos tudo. Que nós somos o quê? Livre para escolher, exceto não escolher. Então, o que dá para começar a entender que é o seguinte: eu tenho liberdade, mas segundo ele, eu vou acabar refém dessa minha liberdade, porque na hora que eu tiver que dar um passo, eu tenho que dar um passo. Então vocês estão começando a entender? Olha aqui para vocês verem. Ao experimentar a liberdade, razão de ser da sua existência,
o ser humano experimenta a angústia. Então, quando eu me deparo com a liberdade que a mim foi dado, eu vou me deparar com angústia, muito parecido com Kierkegaard. Lembra? Com Heidegger. Aí, olha aqui, o ser humano experimenta a angústia de estar vivo. Agora, por que será isso? Porque ele fala que na própria vida tem percalços. Porque eu vou o quê? Sofrer, adoecer, ser vítima de injustiça, discriminação, fracasso, envelhecer, morrer. Mas não tem alternativa. A recua em ser discriminado, em fracassar, envelhecer ou morrer, a escolha em você escolher a fuga, a responsabilidade de existir, Sartre vai chamar isso de má fé. Por quê? Porque obrigatoriamente isso vai acontecer. Isso tem que acontecer. E eu não posso fugir de nenhuma dessas coisas. E isso vai chegar a mim por quê? Porque eu sou livre. Então você viu como que para ele o homem está condenado a ser livre? Então olha aqui. Ele afirma os valores dessa escolha perante toda a humanidade, de modo que ao responder por si, respondo por todos os seres humanos. Então ele ainda vai dizer o seguinte, Sartre não imbui o ser humano de carga existencial individualmente. Ele não entende que tudo que eu faço, eu, indivíduo só. Por quê? Porque qualquer escolha, qualquer coisa que eu vir a fazer, ou dar valores a essas escolhas, automaticamente eu vou assumir isso perante toda a humanidade. Então, automaticamente, respondo por todos os seres humanos. Então, nossa responsabilidade dessa forma não é individual, mas coletiva. Há uma relação intrínseca de dependência entre liberdade e responsabilidade que passa pela condição humana. Então aí ele fala o seguinte, após a publicação da Razão Dialética em 1960, olha tanto que esse cara ele foi ativo. Sartre acentuou sua posição marxista. E aí, por isso, ele acaba recebendo muitas críticas, porque ele tenta conciliar a liberdade defendida pelo existencialismo com as determinações históricas exaltadas pelo marxismo. E acaba gerando uma discórdia quando ele fala que, do ponto de vista de discórdia, que ele acaba gerando entre os marxistas. Agora, Sartre nunca deixará de afirmar a importância do indivíduo. Agora, pela subordinação da consciência subjetiva aos ditames das determinações objetivas da história. Porque ele está reafirmando aquilo que ele fala lá atrás. Por quê? Porque eu, indivíduo, automaticamente não adianta sozinho. Eu tenho uma responsabilidade com a humanidade. E se você prestar atenção, realmente, dependendo, eu acho que até em tudo, né? Qualquer coisa que eu faça,
ela vai ter uma consequência social. Ah, mas se eu fizer uma coisa que não é tão expressiva, começa a pensar sobre essa coisa. Será que não te traz um problema e esse problema se acaba fazendo outra coisa em detrimento disso? Não sei, vamos pensar em relação a isso aí. Olha aqui, a aproximação de Sartre do marxismo coincide com o aumento da exposição midiática, sobretudo diante dos acontecimentos explosivos da década de 60, perante os quais os filósofos se posicionou de maneira radical, tomando parte de debates, comícios, manifestações. E aí o ápice desse engajamento é a participação, então, dos movimentos estudantis. Em maio de 1968, em Paris, a figura do maître à penser ainda é forte e durará por muito tempo na memória chamada geração de 68, principalmente nos meios intelectuais e estudantis. Depois vocês olham isso aí, vocês veem na página 17 e dá uma lida de novo, tá? Mas na live a gente vai tirar este letra, tá? Um abraço.